Quem está com o livro Missionários da Luz vai ver na orelha uma apresentação da editora dessa série aí. Então, vai ouvir o Emmanuel falando. Todo mundo sabe que o Emmanuel é o espírito que chamou o Chico para o trabalho, né? E o Chico, então, já estava com 2 décadas de trabalho mediúnico, quando o Emmanuel falou para o Chico que existia um projeto no plano espiritual de trazer para nós encarnados uma série de livros que iria mostrar como funciona o plano espiritual. Então ele apresentou ao Chico Xavier o espírito André Luiz. Isso tudo está na orelha do livro em papel do Missionários da Luz, tá? Então o André Luiz ficou acompanhando o Chico Xavier durante 700 dias. Isso vai dar 2 anos. Então, 2 anos o André Luiz acompanhando o trabalho mediúnico do Chico para fazer o ajuste de mediunidade dos dois, para esse projeto, para esse trabalho. O primeiro livro do projeto, então, é muito conhecido de todo mundo, já gerou até um filme, foi o livro Nosso Lar. Nós já estudamos aqui na Sala 1. Nesse livro Nosso Lar, ele começa com o desencarne do espírito André Luiz, que foi um médico na Terra e que não quis se identificar. Ele se identifica como André Luiz, não interessa quem era esse médico encarnado. Até o momento que ele começa a trabalhar no plano espiritual. E ele começa, de uma forma muito intensa, os trabalhos nas câmaras de gratificação, e ele adquire vários bônus hora, e ele já estava até mais ou menos entediado do trabalho que ele estava fazendo, quando sugeriram a ele que se matriculasse no grupo Mensageiros. Os grupos Mensageiros, que é então o segundo livro, é um grupo especializado em preparar médiuns que vieram para a carne e de alguma forma não conseguiram fazer o trabalho que estava planejado para eles na carne. E eles voltaram para o plano espiritual, então, de uma forma, fracassaram no projeto, né? Então, é um grupo especializado na preparação desses médios para retornarem para a Terra, para cumprirem o planejamento que foi feito. E André Luiz e o Vicente, que eram médicos, foram arrebanhados pelo Aniceto, que é o chefe lá do grupo, para uma semana de trabalho de aprendizado. Uma semana onde eles iriam acompanhar os trabalhos e iriam ter um aprendizado necessário para esse projeto que nós estamos vendo aí. Então, o segundo livro, nós chegamos no último capítulo agora, onde eles vieram, de princípio, volitando, depois, quando a atmosfera foi ficando mais densa, porque eles estavam se aproximando da crosta, e a vibração que nós encarnados produzimos vai ficando muito pesada, eles vêm caminhando, vão a um castelo, conhecem o Alfredo, lá eles têm todo um aprendizado, eles veem aqueles 2.000 espíritos dormindo, porque acreditavam que morreu, acabou, então eles estão lá dormindo. E é feito todo um trabalho para ver se consegue despertar aquele pessoal, e eles acham que o trabalho foi muito bem sucedido, porque conseguiram acordar 2 ou 3 espíritos. E esses espíritos que acordam, então, acordam apavorados e saem correndo apavorados, né? Não tinham preparo nenhum para a continuidade da vida depois da morte do corpo. Bom, eles continuam a caminhada, então, chegam no Rio de Janeiro, uma residência simples, onde funciona a casa, a residência da médium, Dona Isabel, onde ela vive com seus filhos. Ela, com a mediunidade, e o marido, antes de desencarnar, tinham fundado um centro espírita num barracão anexo à residência delas. Então, o André Luiz e o Vicente faz todo o acompanhamento do trabalho nesse centro espírita muito simples. E passou uma semana, então. Então, agora estão encerrando essa semana de aprendizado que o Aniceto preparou para o André Luiz e para o Vicente. Então, o último capítulo chama Nas Despedidas, é o capítulo 51.
Você lê para nós, César? Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atenderamos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconheceram. Ao contato das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Legal, né? Então, André Luiz, que era um médico formado, a gente, pelas especulações, acha até que ele era um cientista famoso no Rio de Janeiro. O Vicente também tiveram um aprendizado muito grande com Aniceto, porque além de perceberem os órgãos, os funcionamentos dos ossos, da circulação sanguínea, que eles adquiriram uma sensibilidade antes de sair lá do grupo mensageiro. Foi feito um trabalho magnético que ampliou a sensibilidade deles. Mas quando eles estavam nesse observação dessas pessoas, desses doentes, o Aniceto pôs a mão na fronte deles e ampliou mais ainda a visão deles. Então, além dos órgãos da circulação do sangue, eles passaram a ver o equilíbrio orgânico comandado pela mente do encarnado, tá? Então, a conexão que existe entre a mente e a organização do corpo, do funcionamento do corpo. Eles passaram a ver forças radioativas no campo das bactérias e a visão mais ampla da matéria organizada. Então, eles viram que o corpo espiritual era o molde do corpo material e o corpo espiritual funcionava de acordo com a mente. Então, uma mente doentia produzia no corpo espiritual um corpo espiritual doentio que transmite para a matéria a doença física. Então, toda essa conexão que ele viu nos capítulos anteriores. Vamos ver o que ele fala mais, então. Alargar sobretudo em minha alma o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era, assim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontra um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Então, por que ele, um médico, falando do funcionamento do corpo, se referiu a Jesus? Eu aqui pensei em João. João disse que antes de tudo ser, Jesus já era. Então, Jesus foi escolhido por Deus para planejar um planeta onde seria feito um projeto de humanidade. Então, tudo que estamos vendo funcionando nesse plano que nós vivemos foi pensado e planejado por Jesus.
Por isso, então, que ele está falando de Jesus aqui, tá? Tudo está de acordo com o planejamento feito por Jesus. Mas por que que ele permite que alguns fiquem doentes? Por que que ele permite que outros que parecem ser tão ruins não sofram tanto, outros sofram mais? Nós não temos realmente condição de avaliar isso tudo, porque nós estamos vendo do nosso plano. Só que Jesus está num plano muito superior ao nosso. E quem olha de cima, ele vê o que está acontecendo agora, mas ele consegue ver o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Então, isso daí faz parte da nossa fé, tá? Acreditar que Jesus está nesse controle. Um projeto de humanidade foi feito e está sendo executado de acordo com o planejamento de Jesus. Então, por isso que ele está se referindo, tá? Então, inacessível à destruição, um bem intransferido por consolidado em mim mesmo. Então, ele está falando que isso tudo que ele aprendeu nessa uma semana é um bem intransferível, que está se consolidando nele mesmo, tá? Então, nós vamos iniciar hoje, provavelmente, um novo livro que vai dar continuidade a esse estudo. Vamos lá, terminar essa despedida aí. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente culto. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isadora e Isabel. Os trabalhos sempre ativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhes verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas, mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares. Então entenderás os termos do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, olha que legal. Esses provérbios aí são do tempo do Salomão. Jesus nem tinha vindo para a carne ainda, mas já era de conhecimento dos estudiosos da época que Jesus era o Cristo de Deus. Que Deus que planeja universos tinha uma pessoa encarregada do planejamento da humanidade que vivia na Terra, tá? Então, o que ele falou aqui, eu queria agradecer o Aniceto, o pessoal que trabalhava lá com a Dona Isabel, o André Luiz, ele falou, não, agradeça a Jesus. E aqui ele está explicando, então, se aceitares minhas palavras, realmente essas palavras elas já estão lá no Velho Testamento, mas de uma forma pouco compreensível. Tanto é que Jesus achou que precisava tomar um corpo de carne, viver entre nós, não para derrogar o que estava no Velho Testamento, mas para dar prosseguimento. Então era necessário que Jesus viesse com as parábolas, com as explicações, para dar um novo entendimento, tá? Então ele fala, quando a gente deve orar, clamando por entendimento, porque a gente ainda não consegue compreender. A gente tem que clamar por inteligência, tá?
que como a prata e como quem busca tesouros ocultos. Porque realmente, tanto na Bíblia como no Evangelho, existem tesouros que, para o nosso grau de adiantamento, de elevação espiritual, ainda são tesouros ocultos, tá? Então, com esse tipo de oração, e prestando bastante atenção nessas escrituras mais antigas, nós vamos ter condição de entender os termos. E aí nós vamos ter um melhor conhecimento de Deus. E agora, com esse projeto que nós estamos acompanhando, Livro Nosso Lar, Livro Mensageiros e Livro Missionários da Luz, que nós pretendemos iniciar hoje, esse nosso entendimento vai melhorar mais ainda. Vamos dar continuidade, então, o que o Aniceto está falando. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremos-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tomar ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência ao som da voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços, representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Bom, aí é uma pausa legal para quem está iniciando no Espiritismo, né? Normalmente a gente procura uma casa de oração para pedir um emprego, para pedir uma harmonia no lar, para pedir talvez um número para ganhar na loto. Então, o que ele está falando que a gente deve pedir? Primeiro de tudo, a gente tem que aceitar os mandamentos. Então, aquilo que está desde a época de Moisés, no Antigo Testamento. É lógico que se eu quero estar bem entrosado, bem harmonizado, eu não vou matar, eu não vou roubar, e tudo aquilo que está lá, então eu tenho que guardar todos esses mandamentos divinos, tá? Mas tornar o ouvido atento, isso não é tudo, tem um algo mais. E o coração esclarecido. E o que é que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir entendimento e inteligência para buscar os tesouros do Cristo. O Cristo, então, é o que Jesus trouxe no Evangelho, tá? Procurar programa de serviço. Então, tudo bem, eu estudei o Antigo Testamento, estudei o Novo Testamento, conheço tudo. E agora, o que eu estou fazendo? Então, fala assim, é comum até as pessoas falavam assim, mas eu não faço mal a ninguém. Você está falando, talvez esteja fazendo o mal de não fazer todo o bem que você poderia fazer. Então, por isso que ele está falando aqui de esqueçamos esses deveres, né? De procurar um programa de serviço, tá? Vamos lá, continuando. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto. Mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso delicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Antes da Isabel falar, vamos só dar um comentário aqui. Então, o Aniceto falou que ele está terminando essa semana porque outros trabalhos estão chamando ele em nosso lar. E que eles vão retornar para nosso lar caminhando normal, nada de voletação, tá? Então, nós estudamos que existem estradas pavimentadas e limpas e preparadas para os espíritos virem para a crosta sem tanta interferência
vibração pesada que nós da crosta produzimos. Mas tanto na vinda como na volta, eles vão usar o caminho normal para ter toda a dificuldade. É um aprendizado, tá? Então, aqui a Dona Isabel dormiu e saiu do corpo. E ela veio junto com o esposo, ela é uma viúva. Ela, encarnada, dormiu e desdobrou. Se encontrou com o marido, que já é desencarnado, e trabalha com ela junto nesse centro espírita, e vieram então se despedir do Aniceto. Vamos ver então o que ela fala. Nobre Aniceto. Nobre Aniceto, disse enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixes transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior. Inclina-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Então, essa fala da Dona Isabel na despedida é bem um exemplo de como deve ser nossa oração, tá? Então, ela que é a médium principal nesse trabalho, onde o Aniceto veio trazer os pupilos dele para aprender com ela como trabalhar, ela está pedindo paciência e coragem. E os deveres de mãe não se transviem, que ela continue firme, porque nós vimos que ela tem 3 filhas que colaboram muito com ela, mas ela tem um filho que parece mais complicadinho e exige maior atenção dela, tá? Então, por isso que ela fala que é tão difícil de cumprir na carne. E que os interesses menos dignos entrechocam com a violência. Então, o filho está reclamando que eles não têm 2 alimentações por dia, eles só se alimentam uma vez, eles estão muito pobres, que ele poderia alugar o barracão onde funciona o centro, e a Dona Isabel, se vocês lembram, dá até uma dura nela. E ela fala também aqui, ela está desobrada, então ela se lembra de quando ela morava em nosso lar. Então ela fala das saudades que ela tinha, tá? Ela desejaria conseguir arrebatar os filhos dela, incliná-los ao bem, a nossa união divina e voltar todo mundo para o nosso lar. Mas essa saudade do nosso lar ainda machuca, mas ela sabe que a tarefa dela é ainda como encarnada, tá? Então ela fala também do Aniceto, que está ajudando ela, mesmo ela sendo viúva, ele estando desencarnado, mas ele e eu precisamos de amigo como esse Aniceto, que não só veio aprender, mas veio dar uma força. Nós vimos o Aniceto, o André Luiz e o Vicente cuidarem de espíritos que estavam desencarnados e não queriam abandonar o corpo, cuidarem de espíritos que estavam prestes a desencarnar, mas estavam apavorados. Então, Isabel então se despediu. Então, vamos lá, vai. A irmã Isabel não pôde continuar. Porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como o pai e falou brandamente. Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminho. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E, conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração,
Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, se indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Então, essa oração que ele fez aí, a gente deveria pegar esse livro de vez em quando e dar uma lida nela, tá? Então, o que ele está pedindo nessa oração, tá? Então, ele está falando, dá-nos, mestre, o espírito do consagração dos nossos deveres. E sem a gente se preocupar muito com os resultados. Porque muita gente acaba fazendo a caridade e fala assim, mas essa gente não muda. Então, você faz a caridade. Você não fica preocupado com o resultado, não. Você dá de si e deixa o barco tocar. Tem alguém no comando, no timão desse barco, tá? Agir sem as algemas das paixões. Então, muitas vezes a gente começa aquilo naquele embalo, naquela paixão, e acaba desanimando, porque não foi uma coisa feita passo a passo, foi no ímpeto, na paixão. Então, ele está falando uma série de coisas aqui, tá? Senhor amorável, mestre amoroso, juiz reto, médico sublime, pastor compassivo, engenheiro sábio, administrador generoso, semeador do bem. Ensina-nos a cultivar o campo de nossa alma. Então, o semeador Jesus ensine a gente a semear o nosso coração, tá? Não é semear o coração dos outros, não, é o nosso mesmo. Carpinteiro divino ajuda a construir a nossa casa eterna. Então, eu não quero, na hora do desencarne, que venha uma carruagem tocada por cavalos brancos para me levar para o reino dos céus. Longe disso. Então, eu estou pedindo para o carpinteiro divino me ajudar a eu construir a casa eterna que eu vou habitar. Porque eu depois da morte do corpo, vou continuar na pátria eterna, entendeu? Então, é isso que ele pede na oração, tá? E no final ele fala, Príncipe da Paz, compadece-te do nosso espírito frágil, abre nossos olhos, mostra a estrada do teu reino. Então, nós vamos ter que procurar essa estrada, tá? Nós vamos ter que fazer esse caminho. A gente pede, então, é isso aí que ele mostrou nessa oração. Então, vamos encerrar agora, é o final do livro, tá? Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. Então, eles estão de volta no final do livro do mensageiro para nosso lar. E nós vamos, então, nós temos tempo suficiente,
iniciar o próximo livro, que é Missionários da Luz. Se vocês viram lá na WhatsApp, eu pus uma foto da última capa do livro, porque ele teve já várias edições, de 45 para cá, né? Essa é a última capa que está sendo vendida ultimamente, tá? Bom, ele faz um pequeno resumo aqui. Isso é o que a editora fala do livro, tá? Missionários da Luz desvenda os segredos da reencarnação. Então, nesse novo livro, nós vamos aprender os segredos da reencarnação, revelando a tarefa dos espíritos missionários, encarregados do processo de renascimento. Então, missionários da luz são espíritos que têm a missão, são encarregados dos processos, dos projetos reencarnatórios, tá? Então, são eles que cuidam do renascimento, destacando que a morte física não é o fim, e a importância do esforço próprio na busca pelo autoaperfeiçoamento. Então, o mais bem feito que tenha sido o nosso projeto reencarnatório, ele está falando aqui da importância do esforço próprio. Do reencarnante tem que fazer um esforço próprio de autoaperfeiçoamento, além da participação do perispírito, como organização que molda as células do corpo. Então, a gente lembra no final do livro Mensageiro, quando ele trata do corpo espiritual como um molde do corpo físico. É o que ele está falando aqui de novo, que vai tratar, acho que de uma forma mais elaborada nesse livro Missionários da Luz, tá? Participação do perispírito como organização que molda as células do corpo. Então, se o meu corpo está doente ou apresenta deficiências, o problema está no molde. E o molde é organizado pelo espírito, tá? O molde, então, é o corpo espiritual. E as diversas formas possíveis para manifestação mediúnica. Então, ele vai entrar no caso da mediunidade, ele vai esmiuçar melhor a parte da mediunidade, tá? E o contato entre os planos terrestre e espiritual. Ele diz, então, que a terceira obra da coleção, a primeira foi Nosso Lar, segundo, nós acabamos hoje os Mensageiros, a terceira, então, nós vamos iniciar agora o Missionários da Luz. E esse projeto que a espiritualidade planejou para trazer para a gente é composto, então, de 13 volumes. E esses 13 volumes são independentes. Então, se alguém falar assim, não, mas eu li o livro Libertação, e ele está lá na frente, eu não li ainda o Missionário. Então, você pode ler de uma forma independente. Só que nós aqui, da Sala 1, pelo Skype, estamos fazendo na sequência, tá? Bom, livro do Chico Xavier como médium, André Luiz como espírito, é um romance, escrito na forma de um romance. Então, nós vamos ver na introdução que esses livros podem ter vários níveis de compreensão. Então, ele pode ser lido como um romance. Tomar como exemplo o primeiro livro, Nosso Lar. Então, como romance, você vai ver um espírito que desencarnou, o sofrimento que ele teve, o hospital que ele trabalhou, e você lê como quem lê uma história, quem assiste uma novela, quem assiste um filme. Mas fazer um estudo como nós fizemos, capítulo a capítulo, comentando, estudando, procurando o espírito da letra, procurando o que está nas entrelinhas, você vai ter um novo entendimento, tá? Então, é do Grupo Espírita, o livro de papel tem 384 páginas, no formato 14 por 21. Então, esse livro, ele tem menos capítulos, mas, em compensação, os capítulos são maiores, tá? Então, na introdução, nós vamos ver ante os tempos novos. É bem a época que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos novos. No primeiro capítulo, ele vai falar do psicógrafo. No segundo capítulo, ele já vai entrar na epífise. É uma glândula que nós temos no cérebro. Nós vamos ver a importância dessa glândula. Desenvolvimento mediúnico. Capítulo 4, vampirismo. Capítulo 5, influenciação. Capítulo 6, a oração. Capítulo 7, socorro espiritual. Capítulo 8,
no plano dos sonhos. Capítulo 9, mediunidade e fenômeno. Capítulo 10, materialização. Capítulo 11, intercessão. Capítulo 12, preparação de experiências. Capítulo 13, reencarnação. 14, proteção. 15, fracasso. 16, incorporação. 17, doutrinação. 18, obsessão. 19, faces. E o capítulo 20, adeus. No livro Mensageiro, nós tivemos 51 capítulos. Nesse Missionários da Luz, nós vamos ter, então, 20 capítulos. E aí, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Então, vamos lá que nós estamos curiosos, né? Vamos ver o que o Emmanuel fala na introdução do livro, então. Você lê para nós, ô César, ante os tempos novos. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada, não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas... Dá uma paradinha aí que já tem coisa importante para a gente comentar aqui. Então, o Emmanuel, ele não poupa a nossa infantilidade, não, tá? Então, ele está falando que no estágio que nós estamos, nós somos como uma criança que começa a ler uma história de fada. Então, enquanto está falando da fada, do castelo, da abóbora que virou carruagem, que meia-noite, não sei o quê, a gente fica encantado com aquela história, tá? Quando a história para de ser história e parte para o lado de estudo, acontece o que aconteceu no nosso grupo. Nosso grupo tinha 30 e tantas pessoas, mas começamos a tratar dessa parte das obrigações, da consciência, e então os corações ainda tenros, as pessoas que ainda não estão preparadas, elas gostam da historinha, da borboleta que penou para quebrar o casulo, e aquela pena da borboleta que fortaleceu a asa dela. Então, enquanto está na historinha, a pessoa está curtindo. Agora, quando começa a falar da perfeição eterna e dos ensinamentos real, isso daí espanta. Por quê? Porque esperam com suas leis imutáveis. Revela-lhes a verdade gradativamente. Então, isso daí apavora um pouco as pessoas, tá? As pessoas acham que esse estudo está ficando muito sério, muito chato. Por quê? Porque está pondo a nossa consciência em destaque, tá? Então, ela está mexendo com a nossa consciência. Por isso que a pessoa acaba, então, desistindo de um estudo desse, como nós estamos fazendo, tá? Vamos continuar, então, essa introdução. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolidação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento,
não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se levará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Legal, né? Então, todo mundo que chega de imediato no Espiritismo, ou por intermédio do livro, ou por intermédio de uma palestra, ou conversando com o Espírito, ele fica encantado quando ele ouve falar que a vida não termina, que a vida continua. Ok. Mas quando o pessoal aí começa, os emissários do plano superior, como é o caso desses missionários da luz que nós vamos ler nesse livro aqui, revela um ângulo da vida espiritual falando do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal na luta edificante, do estudo necessário e do autoaperfeiçoamento. Aí a pessoa já fala, como eu falei, né? Mas eu não faço mal para ninguém. Ok, você não faz mal para ninguém. E o mal de não fazer o bem que você podia fazer? Então, eles não conseguem ver nessas explicações desses livros que nós estamos estudando agora o céu das facilidades, dos favores. Então, eles vão lá, eles fazem aquela cara de Madalena arrependida, fecha os olhinhos, a coluna ereta, na posição do ioguinho, e eles pedem pedem o quê? Pedem facilidade, pedem favores, aquela beatitude repousante. Sinto muito, isso não vai ter, tá? Trabalhador não se elevará de mão beijada pelo protecionismo, mas sim à custa de si mesmo. Então, tem que compreender que a praia da beleza divina, o palácio encantado da paz, que aguarda o espírito noutros continentes vibratórios do universo. Então, não é uma coisa que morreu, você já vai lá. Então, nós vimos, por exemplo, André Luiz morreu e continuou praticamente na crosta, num lugar de muito sofrimento. Então, ele conseguir a estrada, o socorro na cidade Nosso Lar, dependeu de um esforço próprio dele. Isso vai acontecer conosco também, tá? Sem querer por medo de ninguém, vamos dar uma continuada na introdução do Emmanuel, então. A maioria espanta-se. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. São preciso também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. Então agora ele mexeu com a gente, tá? Do espiritismo, tá? Então nós que trabalhamos numa casa espírita, a gente não pode realmente assustar as pessoas numa reunião de segunda-feira, gente de primeira vez, e eu lançar um estudo tão sério assim na lata da pessoa que eu vou assustar as pessoas, tá? Então, essas pessoas vieram ali porque elas querem um céu fácil. E uma coisa de meras afirmativas doutrinárias. Elas vieram do catolicismo, do protestantismo, e essas religiões de onde elas vieram, disseram que se eu tiver muita fé, se eu orar, se eu pagar o dízimo, eu vou então conquistar meu tijolinho para construir lá no céu. Então, a gente tem que entender essas pessoas, tá? Só que ninguém vai conseguir perturbar a lei divina.
e a lei divina nós estamos conhecendo agora nessa série de livros, tá? Então, a vida eterna vai continuar ensinando devagarzinho. Como? Com decepções, com desilusões, com doenças, com dificuldades. Essa é a maneira que a vida eterna tem de ir ensinando devagarzinho, com uma paciência maternal, tá? Então, no Espiritismo, não basta... O Espiritismo é o consolador da humanidade, tá? É preciso, então, um movimento libertador de consciências e corações. Então, a gente tem que trazer à tona a consciência das pessoas, tá? Vamos continuar isso daqui, que tá legal. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Dá uma paradinha aí que tem gênio satânico, né? Vamos explicar melhor isso daí. Então ele começa falando que 100 anos, que é o prazo de uma vida muito bem vivida, com saúde, com disposição, no plano reencarnatório isso não é nada, é uma fração relativamente curta de tempo, tá? Então, o que cabe então nessa nova era? A gente tem que fazer a restauração da fé viva, a extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião. Então, nós temos que socorrer o catolicismo, o protestantismo, o umbandismo, porque o espiritismo, consolador prometido. Então, a gente não pode ir lá peitar eles, vocês estão errados, vocês têm que modificar. Mas a gente, pelo nosso exemplo, nós temos que ir aos poucos. Como ele falou lá, com o cuidado de uma mãe generosa, e trazendo novos conhecimentos para mudar esse pessoal da religião, tá? Então, isso tudo está sepultado nos arquivos teológicos dos templos de pedra. Então, essas religiões, elas estão muito bem consolidadas e elas vão ser muito difíceis de ser modificadas, tá? E de elas aceitarem que elas não estão corretas, tá? Então, nós temos a nos amparar a ciência, tá? Mas só que a ciência, para essas religiões, é um gênio satânico da destruição. Enquanto que o Espiritismo diz que se o Espiritismo for suplantado em qualquer aspecto pela ciência, o Espiritismo tem que se transformar. Então, para o Espiritismo, a ciência não é um gênio satânico. O gênio satânico das religiões que tem nos templos de pedra, a ciência é perigosa, tá? Vamos continuar então. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. E isso é bem o que está acontecendo hoje, né? Então, essas religiões antigas dos templos de pedra não conseguem dar as respostas que essa juventude está precisando. Então, eles simplesmente abandonam os estudos religiosos. É só historinha boba, não tem nada a ver, e os espíritos dos jovens não encontram, então, as respostas que eles precisam. Então, há chamamento novo para o homem descrente do século XX. Então, ele se tornou descrente porque essas religiões
que estão aí nos templos de pedra não conseguem dar as respostas. Isso cabe a quem? A nós espíritas, tá? Então vamos lá, ante os tempos novos. E considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz, através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. Então, olha aí, ele está falando que não é o encarnado, não é o desencarnado. É uma combinação dos dois. É o que nós estamos vendo. De alguma forma, nós fomos inspirados a iniciar esse estudo dessa obra. E nessa obra, então, nós vamos compreender melhor esse intercâmbio entre os encarnados e os encarnados. E é aí que está a saída para resolver o problema que nós vimos acima, então. É por esse motivo... Leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes antecedentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe que te esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Emmanuel. Então, essa é a introdução que o Emmanuel trouxe a um livro novo que nós vamos iniciar o estudo, tá? Nós temos alguns minutinhos ainda. Bom, importante aqui nesse último trecho que o César leu, foi que o perispírito não é um corpo de fumacinha, vaga neblina, tá? É uma organização viva, aqui se amodam as células materiais. Então, o que nós já falamos lá na frente. O perispírito é um molde do corpo. E o perispírito é criado pela mente, pelo espírito, tá? Outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, que é o espírito, a consciência, além da luta vulgar de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. Então, lembrando que antes da gente reencarnar, um espírito superior a nós ficou no plano espiritual para nos dar o suporte. Então, numa hora de desespero, numa hora de encruzilhada da vida, eu posso fazer orações e pedir ajuda para o meu mentor espiritual, que a gente nunca lembra dele. Ele não vai vir na nossa frente e resolver o problema da gente, mas no desdobramento do sono, ele pode, como nós vimos no livro Missionários, dar uma zica. Quando a gente acordar, a gente não vai lembrar das zicas que foram dadas, mas as coisas vão se encaminhando e a gente tem ajuda sim, tá? Então, a revelação dessas verdades todas é progressiva. A morte do corpo não vai te conduzir à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento, trabalho, renovação e luta bendita, tá? Onde viverás muito mais e mais intensamente. Então, a gente morreu, acabou, esquece, tá? A gente, quando morrer,
principalmente a gente que está tendo esse contato bendito aí com a doutrina dos espíritos, a gente vai procurar novos campos de aperfeiçoamento. E aí, pessoal? O que vocês acham? Como vai ser o nosso estudo do Missionários da Luz? Na verdade, está falando um pouco do que está acontecendo lá na Rússia também, né? Então, ante os novos tempos, né? Então, toda essa ignorância aí está previsto de acabar. Mas esses homens arraigados ao poder, à ambição, ao orgulho, sinto muito, eles vão ter que sair do planeta, tá? Porque Jesus foi bem claro quando ele disse: os mansos herdarão a terra. Então ele não está falando que os mansos vão herdar o reino do céu, vão herdar a terra. Como que a gente vai herdar essa terra tão cheia de ambição, de podridão, de batalhas, de guerreiros? Simplesmente eles vão ser retirados do planeta, tá? Então é isso os tempos novos que Jesus falou. Jesus falou lá em Mateus, no sermão profético. O livro Apocalipse trata disso de uma forma muito clara. Clara hoje, para a gente que está tendo esse estudo que o Espiritismo está trazendo, mas que durante 2000 anos foi praticamente incompreensível. A gente achava que o mundo ia acabar, tá? Mas em momento nenhum, Jesus ou os apóstolos falaram que o mundo ia acabar. Falaram de novos tempos. Inclusive, Kardec, no último capítulo do último livro, último capítulo da Gênesis, ele fala dos tempos são chegados, né? Tempo do que? De fim do mundo? Negativo. Tempo de os mansos herdarem a terra. Como que os mansos vão herdar a terra com esse pessoal agindo como cachorro louco aí? Aguardem e vocês verão. Esse pessoal não vai ter vez. Esse pessoal vai ser expurgado do planeta, tá? Para nós que conhecemos todos esses livros, esses doutrinadores aí, Allan Kardec, todos esses, André Luiz, todos esses, para nós não é uma coisa até, pelo menos para mim, eu entendo assim, né? É uma coisa normal, né? O que está acontecendo hoje. Mas para esse pessoal que frequenta outras religiões aí, que fica uma, como é que eu vou dizer assim, uma ideologia pragmática à Bíblia, isso já fica um pouco mais difícil, né? Então, esse pessoal está apavorado, tá? Porque esse pessoal, ele só pensa na parte material. Esse pessoal não leva em consideração, como nós estamos levando, a parte espiritual. Então, para nós vai ser muito difícil. Mas a gente, com o estudo que está tendo, sabe que a bênção do trabalho, a bênção da dificuldade. Então, muita coisa vai ser destruída pelas guerras, pelos terremotos, pelos furacões, e nós vamos ter a bênção de ter um grande trabalho de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Os mansos que herdarão a terra vão fazer isso funcionar de uma forma espetacular, entendeu? Uma coisa 5G, tá? O 3G não vai existir mais não, tá? Aquela tecnologia 3G da guerra, do poder, da ambição, sinto muito, isso daí não vai ter lugar nos tempos novos, tá? Os tempos novos é tempo de quinta geração, tá? É tempo 5G, tá? E nós vamos ter a bênção de ser os trabalhadores do 5G, tá? Teria que fazer uma revolução dessa totalmente aqui na nossa cidade, porque do jeito que é influenciada por pessoas de alta ignorância, de alto egoísmo, de se achar dono da riqueza, dos poderes que a terra oferece, que a terra, eu digo assim, a cidade, entendeu? O campo, as pessoas e tudo que ela oferece, é meio complicado, né? Então, as máscaras vão cair, está previsto que as máscaras vão cair. Então, essas pessoas estão mostrando
que espiritualmente elas são crianças ainda. Então elas ainda acreditam na história do castelo, da carruagem, da abóbora, que elas vão ser recebidas no reino, que a nuvem vai se abrir, vai vir alguém e vai levá-las. Então você entendeu quão infantil elas são ainda? Então, e esse pessoal aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não entrar na vibe deles, entendeu? Que eles são da batalha, eles são acostumados à revolução. Nós não, nós somos acostumados à humildade. Os simples e humildes é que herdarão a terra, tá? Esse pessoal aí que você fala que a gente tem que dar um jeito neles, não vamos ser nós que vamos dar um jeito não, tá? Esse pessoal vai ser exilado do planeta, simplesmente, pô. Eles são 3G, pô. O planeta que está passando por aqui é 3G. E questão de sintonia, 3G vai para 3G. Agora você tem que se esforçar para se manter 5G, tá? 5G, o que é? A compreensão, amorosidade, caridade. E não vou julgar ninguém, tá, Sérgio? As máscaras vão cair, estão caindo. Eu acho que essas máscaras estão caindo, mas estão caindo muito devagar. Deveria cair com mais intensidade. É o que eu penso. Né? Continuamos na fé, na esperança e na caridade. E isso daí são 3 pontos que tem muito destaque no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E a gente estuda muito esse livro, tá? Fé, Jesus está no comando. Esse barco não vai naufragar. Quem está no timão é Jesus. Esperança. Esse mundo vai mudar para 5G. E eu quero me adaptar a essa nova tecnologia 5G. E caridade. Então eu não vou julgar ninguém, não vou entrar em movimento, fazer protesto. Eu vou continuar simples e humilde, tá? Porque eu pretendo herdar a terra. Ok. Legal. Bom, pessoal, estamos estourando o horário. Mais alguma dúvida, alguma questão? Depois a gente conversa.